Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Clube de Assinantes aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje é terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. Vamos falar sobre a soja e principalmente o que vem pela frente com relação à comercialização, estratégias, porque a safra aqui no Brasil está atrasada. Condições climáticas extremas, né? O El Niño está aí mostrando um excesso de chuva na região sul do Brasil e a falta dela em outras regiões do centro-norte, portanto, um atraso no plantio em algumas regiões e o replantio certamente vai ocorrer em outras regiões que tiveram excesso de chuva nos últimos meses, por dizer assim, nos últimos dias. O sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é lógico, essa situação contrária no centro-norte, onde a escaldadura, ou seja, o excesso de calor, agora começa a prejudicar aquelas sementes que já germinaram e, lógico, isso tudo está sendo colocado já na expectativa do produtor na próxima safra. E com relação aos preços, o mercado da soja até que reagiu ao relatório de ontem, apresentando USDA, uma oferta um pouco menor, mais apertada e uma safra, sem dúvida, menor lá nos Estados Unidos. Sobre esse assunto, sobre as estratégias de comercialização, que já está no início da safra, o que fazer até lá, os custos que são elevados, certamente isso tudo deve ser colocado na ponta do lápis, por dizer assim. Nós vamos agora conversar com o Aaron Edwards, direto lá dos Estados Unidos, que já está conosco. Aaron, antes de mais nada, muito obrigado pela participação. Eu sei que você está num estado que é mais tranquilo, as temperaturas não são tão elevadas, muito menos o frio também se abate por aí. Como é que está o tempo e temperatura aí, Boca Raton? Olha, aqui está agradável. Deu uma esfriada, mas a esfriada é de um verão intenso para um clima mais agradável. Marcou o começo de outono aqui nos Estados Unidos, então aqui é uma frente fria agradável, mas em grande parte do cinturão do milho já são temperaturas que começam a esfriar. Outono, né? Então é clima de outono, é para colocar jaqueta e colher soja e milho. E olha que a colheita foi rápido, tem sido muito rápido o avanço de colheita, em função principalmente da seca por aqui. E tem acelerado bastante, né? Isso que a gente notou, inclusive, na divulgação do relatório, mas acelerado numa safra que veio com uma qualidade menor, né? Os grãos muito leves, não é isso? Exatamente. Safra rápida não quer dizer safra cheia, né? É uma safra. Uma das reclamações que eu tenho ouvido bastante sobre a soja é a umidade baixa. Eu acho que até nós já comentamos em semanas anteriores, mas eles começaram a colher com umidade de 13, 14, que é o ideal, mas antes de conseguir terminar de colher a soja, já estava muito escolhendo com umidade abaixo de 10%. E já falei com várias pessoas que, inclusive, já terminaram a safra de soja. Não sei se é a maioria, ainda tem muito para ser colhido, mas... e em relação ao milho, a produtividade tem surpreendido positivamente, mas não quer dizer que é um recorde de produção, é só as expectativas estavam baixas e entrando em campo, um produtor ou outro fala, nossa, eu tô realmente colhendo bem, mas a maioria está falando, olha, vai ser uma safra mediana, um pouco melhor que a média, que com a expectativa anterior é uma notícia muito boa. Essa seria a fala da maioria dos produtores que eu tenho falado aqui. Bom, o nosso convidado, Aaron Edwards, você já conhece, você já sabe que ele tem todas essas informações e traz aqui informações, inclusive, sobre as estratégias, né, nesse período, principalmente no início da safra, do plantio, da comercialização, né, e isso vai ser discutido numa segunda turma que daqui a pouquinho ele vai falar, essa turma que foi idealizada pelo Aaron, junto com o João Batista Olive, mas daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. O que está sendo feito hoje em relação a esta safra aqui do Brasil? O mercado aí tem acompanhado e isso tem dado um certo suporte aos preços, às cotações, algo que foge um pouquinho daquela curva normal. Naturalmente isso não ocorre em outras safras, né? Tem sido uma safra diferente, não, Aaron? Tem sido uma safra diferente. Eu acho importante nós lembrarmos a diferença entre El Niño e Laninha. Então, não são regras absolutas, mas do ponto de vista do mercado, em ano de
Laninha, você costuma ter a região sul mais seca e em anos de El Niño você costuma ter mais chuva na região do sul. E nós temos visto essa tendência clássica. Então, está tendo excesso de chuva, como você bem falou, no sul, falta de chuva na região norte. No fim do ano, o que isso geralmente traduz é em uma safra melhor de soja, porque as regiões ao norte, quando eles sofrem por seca, costuma ainda produzir uma quantidade razoável de soja, nem que precisa replantar, eu sei que tem dificuldades, mas costumam ainda produzir uma safra razoável de soja, e o sul sofre muito mais em anos de seca. Então, na média, você tem safras maiores em ano de El Niño, que é a expectativa do mercado, que é o que leva a Conab e o USDA a publicarem expectativas acima dos 160, que foi toda essa pressão de baixa. Mas agora nós estamos em um momento em que essa safra de 160 milhões de toneladas, 162, 163, parece menos provável, justamente por causa do risco climático. Então, não é que o mercado esteja imaginando uma quebra de safra, mas, nossa, a maior safra da história do mundo, talvez seja demais. E é normal, essas são as movimentações normais do mercado. O relatório do USDA da semana passada só apontou para o fato que os estoques ainda estão apertados, ainda é necessário ter essa safra brasileira. Então, na minha opinião, com bastante pé no chão, eu ainda acho que nós podemos ter uma recuperação maior no mercado da soja. O que eu falei para os clientes é: se prepare, muito em breve estaremos fazendo mais vendas. Isso foi na recomendação semanal de ontem, mas não vamos vender agora, mas se preparem, porque muito em breve estaremos fazendo mais vendas de soja. Bom, quem nos acompanha já sabe, aqui é o seu espaço, pode mandar perguntas, o Arum já está conosco aqui e disponível para poder fazer essa troca de ideias e informações, né? Troca de experiências. Portanto, mande perguntas para que a gente possa transmiti-las ao Arum. E diante dessa informação, né, a questão de estoques, os estoques aqui no Brasil ainda tem muita soja, né, da safra antiga a ser comercializado. Isso também não é um sinal de pressão? Não seria algo que poderia pressionar as cotações ainda lá para frente, no finalzinho da safra dos Estados Unidos, ou isso está muito ajustado também, Aaron? Não, com certeza. E o Brasil, em números absolutos, o Brasil carrega um inventário de soja grande ainda. Esse é o processo normal de recomposição de estoques. Começa a ficar mais grão na mão do produtor e aí começam a crescer os estoques, e é normal isso. Dito isso, se você olhar para esses estoques em números de dias de uso, a situação não é tão folgada. Ou seja, sim, os números absolutos de estoques de soja no Brasil são maiores, mas nós também temos que fazer a comparação com a demanda, e a demanda também tem crescido. Então, você tem, em dias de uso, a situação é um pouco mais apertada, os estoques, do que em volumes absolutos. Hoje tem soja no mundo, certo? Tem soja disponível no Brasil e tem soja que chegou no mercado norte-americano e nós tivemos uma baita pressão de venda, mas a dúvida é: será que os estoques são suficientes para chegarmos na próxima safra, que é a safra brasileira, ou será que o comprador ainda vai ter que garantir essa compra, e o quão folgado vai ser os inventários em 2024? Então, na minha opinião, ainda tem... Todo mundo espera uma safra cheia do Brasil. Se essa safra cheia não chegar, nós temos muito potencial de alta, e até que não chegue, nós temos a possibilidade de que não seja uma safra cheia, e essa possibilidade é o que está trazendo sustentação no mercado de soja essa semana. Vamos aproveitar, inclusive, e dar uma olhadinha o que se espera já. O mercado futuro, a Bolsa de Chicago, está sinalizando para as negociações a futuro, né? Vamos dar uma olhadinha lá na Bolsa de Chicago, como é que está nesse momento. Ó, 2 dígitos de alta, novembro, $12,98, esbarrando novamente aí os $13 por bushel. Não significa que vai chegar lá, mas está bem próximo. 11,75 de alta, janeiro a $13,16,75, 11 de alta, março 13,29,75, mais o maio 13,42, alta também de 10 cents
e 25 o maio. Isso significa que a expectativa futura também é de alta nas cotações. É lógico que é uma movimentação financeira, toda essa questão de proteção, de fixação de preços envolvidos nesse sentido, mas a expectativa pelo menos é de alta também no mercado futuro, não? Assim como no mercado físico, os fundamentos são firmes, né, Aron? Os fundamentos são firmes, a tendência técnica, nós estamos tentando romper uma resistência, que se romper isso, realmente nós podemos ser um pouco mais otimistas em relação aos preços, e eu pretendo fazer vendas bem próximo dessa resistência, se não romper, e rompendo, aí nós vamos esperar o que eu chamo dos alertas de venda. Então, é um mercado para estar muito atento, é um mercado para se ter muita disciplina, mas não é um mercado, não quer, né? Mas não é um mercado para venda desesperada. Eu não acho que essa leitura certa. Ainda pode ter um salto grande de preços, mas com ou sem esse salto, vendas precisam ser feitas. Você estava falando da resistência em 13, é isso? 13 seria mais um suporte, né? Então, o nível exato da resistência varia, mas, por exemplo, no contrato de janeiro, talvez por volta dos 13,30 seria a resistência. Então, eu ainda acho que tem um pouco de fôlego para subir, mas vamos ver. Vamos ver. A grosso modo, se olhar para o contrato de novembro, que é o contrato mais próximo, se nós conseguirmos ficar acima dos 13, estaria em tendência de alta, com tendência de subir mais. Se não ficar acima dos 13, é um mercado para se ter cautela, que talvez esteja com risco de cair mais. E você vê os fechamentos das últimos 4 pregões, a gente oscila dos dois lados desse 13. Então, o mercado está com uma indecisão grande. Então, por isso que eu falo, um mercado para se tomar muito cuidado, mas não precisa desespero. Quer dizer, suporte os 13, as resistências 13,30 aí para o janeiro. Seria essa, pelo menos, essa expectativa da tua avaliação. E, se eu não me engano, é um pouquinho mais alto para o contrato de março e maio, que seria da safra velha. Só que isso que é o complicado sobre os limites técnicos, né? Você chega, você testa, aí vai superar ou não vai. Então, são pontos para você observar, mas os fundamentos, para mim, ainda trazem uma certa justificativa para uma nova arrancada de preços. Se isso vai ser, nós vamos chegar a 13,30, ou se isso vai ser, nós vamos chegar a 13,60, 70, 14 de novo, eu não tenho tanta convicção, mas eu ainda acho que o lado que favorece preço está um pouco pesando mais do que o lado que é prejudicial para o preço no quadro fundamentalista. Por isso, eu, com bastante reserva, mas eu sou a favor de paciência nas vendas no momento. E é o que está acontecendo, né? Com um grande estoque ainda na safra anterior. É lógico que tem muitos produtores que, não digo todos, mas alguns ainda não estão aguardando uma alta acima daquilo que está sendo registrado no mercado agora para poder comercializar, né? E às vezes isso significa, não, né? Tem uma resistência aí nesse sentido de esperar subir, depois que sobe, quero subir, quero que suba mais ainda. Aí despenca e acaba perdendo o rumo se não tiver com a proteção, devido à proteção de preços, né? Ficar em cima do saco esperando, né, a alta de preços, né? Isso está aos poucos sendo superado também, não, Aron? Tá, com certeza. E nós também temos visto muitas oscilações, por exemplo, sobe em Chicago e ele secou um prêmio ou algo desse tipo. Então, isso também é um fator que tem pesado. Agora, diante dessa situação, uma safra indefinida, menor ainda não dá para poder cravar, mas com dificuldades aqui no Brasil. Atraso, com certeza, isso já está acontecendo, né, por causa do menino aí, do El Niño. O que o produtor, diante dessa situação, pode fazer nessa estratégia da comercialização, da proteção, né, estratégias de comercialização, estratégias também voltadas à pós-colheita também, né? Pré e pós-colheita, o que ele deve fazer e aquilo que você sempre traz de dicas nesse sentido?
Bom, para mim, o alicerce é o plano comercial, né? Esse foi o curso que nós oferecemos em setembro, grande sucesso, pretendemos oferecer de novo, que esse é o alicerce, você coloca no papel quando e quanto vender, e você tem um plano comercial bem elaborado. Isso é o primeiro passo, e o psicológico que vale é que nós estamos tendo, quando você tem, agora que quando o risco climático nos Estados Unidos, aí o produtor brasileiro ele fica tranquilo, porque um risco climático pode trazer preços altos e ele tem confiança de vender. Mas quando está no Brasil, muito provavelmente, se nós tivermos uma arrancada de preço, é porque a lavoura está em uma situação precária. E o que acontece? Não importa se é no Brasil ou nos Estados Unidos. Quando o produtor olha para a lavoura dele e ele vê um desastre, ele fica com receio de vender. E isso muitas vezes é a melhor oportunidade de venda. Então, o psicológico que eu falaria é que você tem que ter algo no papel, você tem que ter um plano para, mesmo se a tua lavoura não está indo do jeito que você quer, você tem uma estratégia para executar para proteger preços. E essa capacidade de agir, de executar quando a situação está adversa, digamos, antes de chegar a chuva, por assim dizer, é uma das maiores dificuldades psicológicas que afeta muitas pessoas, e você precisa ter saídas para isso. Não dá para travar uma venda, então faz uma proteção nessa oportunidade ou algo desse tipo. Essa seria a maior palavra de alerta, porque o que acontece muitas vezes é eu ligo e falo, olha, está na hora de vender. Ele fala, mas agora eu não posso, minha safra está ruim. mas se está na hora de vender, está na hora de vender. Então você tem que ter esse plano. Quanto que você está disposto a travar? Quanto que você não está disposto a arriscar e qual a ferramenta por trás disso. Então, entrando para esse ciclo de cultivo, eu falaria para o produtor, esteja preparado para executar mesmo se a tua lavoura não está mil maravilhas. Bom, agora, Aron, essa questão do plano comercial, né? Os custos de produção, seria no caso do início da safra, né? O plano comercial visa também essas estratégias, como você mesmo disse, de proteção, de trava de preços, né? O melhor momento para poder fazer essas vendas, esperar, aguardar, mas protegido, né? Exatamente. As estratégias específicas de como executar, para mim, são ferramentas de como, certo? E o plano comercial, para mim, o alicerce que você fala quando e quanto que eu preciso vender é o alicerce, que nem eu falei, a base maior. Primeiro você tem que acertar as vendas físicas. Depois de você acertar as vendas físicas, você vai começar a falar, nossa, eu tenho uma dificuldade com A, B, C ou D, né? E aí, para tudo que você tem dificuldade, o mercado oferece ferramentas para te proteger. E aí é um segundo momento de você falar, tá, eu já acertei minhas vendas físicas conforme o plano comercial, agora eu preciso, e aí você vai e dá o próximo passo. Bom, eu tenho inclusive dados que foram divulgados agora pela Biov, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, falando que a safra brasileira de soja deve aumentar 4,40% em relação à safra anterior, uma produção de 164 milhões e 700 mil toneladas, segundo estimativas divulgadas hoje. Né? Exportações em torno de 100 milhões de toneladas, estoques finais do país passar de 5,5 para 13,8 milhões de toneladas na safra 23/24, uma estimativa bem otimista em relação tanto à produção quanto também aos estoques. Será que estão levando em consideração que possa ter uma demanda pelo menos estabilizada? A demanda está aumentando, a China está consumindo mais ou está com aquela demanda sempre estável, galgando um pouquinho, né, aumentando um pouquinho a cada ano, a cada safra? Você descreveu perfeitamente bem. Não é que a demanda esteja ruim, ela está estável e a oferta está crescendo mais rapidamente que a demanda. Esse acréscimo, ele contempla duas coisas. Ele contempla um aumento de produtividade e ele contempla um aumento de área. O aumento de área, eu concordo. Falei com várias pessoas que estão em expansão, então o aumento de área realmente vai ser um aumento de produção no Brasil.
O que está em jogo com o risco climático é a produtividade. Será que também vai aumentar a produtividade frente ao ano passado? E, pessoalmente, eu acho que quando passar a régua em números finais, sim, provavelmente a produtividade dessa safra vai ser maior do que da safra passada, mas tem muito chão antes disso ser uma certeza. E os riscos de produção são o maior fator altista para a soja, ou uma recuperação de demanda forte, mas eu não antecipo que a demanda cresça com mais rapidez do que a oferta. Então, eu não acho que nós vamos ter um salto de preço por causa de demanda nova que surpreende. A história mais altista talvez até seja para o milho, com esse atraso de plantio, as dificuldades de plantio. Se for necessário replantio e não conseguir chegar a uma porcentagem alta, pode ser que o milho safrinha no Brasil seja comprometido e nós possamos ter estoques mais apertados de milho no próximo ciclo, mas está muito cedo para fazer qualquer tipo de projeção em relação à safrinha de milho, na minha opinião. Ainda tem muito chão, ainda nem definiu o plantio da soja ainda para saber o potencial do milho safrinha. Bom, inclusive, exatamente sobre essa questão do milho, né? Esse atraso na safra de soja vai estreitar, vai apertar o milho safrinha. E uma informação que foi divulgada, inclusive com destaque pelo próprio Notícias Agrícolas, né? Sobre o atraso, né, na comercialização de sementes de milho aqui no Brasil, 42 pontos percentuais em atraso em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, também há uma expectativa de um atraso no plantio do milho em função dessas condições climáticas, né? O milho pode ter uma oportunidade melhor para o produtor como alternativa, eventualmente a um atraso, a necessidade de um replantio, até mesmo um prejuízo com a soja. Com certeza. Agora, tem que lembrar que esse atraso na venda das sementes pode ter dois fatores que motivam. Um é a dificuldade no plantio, como você bem falou. O outro é o preço. Se o preço é muito baixo, não justifica esse risco e esse esforço de plantar milho safrinha. Então, eu falei com muitos produtores bem desanimados, mas também vários deles ainda têm uma certa flexibilidade. Então, se o preço do milho chegar a um patamar que justifica o plantio, a quantidade de milho safrinha plantado pode aumentar bastante. Mas se não decolar o preço, então a questão do milho é quase assim, se subir cedo, você vai encorajar o plantio e aí depois talvez tenha pressão. Mas se demorar para subir o preço do milho, aí você vai ter uma situação muito provavelmente de menos produção de milho, que também vai fazer subir. Então, a oferta do milho safrinha no Brasil vai depender, muito provavelmente, da movimentação de preços. E essa movimentação de preço, o produtor tem que estar muito bem preparado, especialmente se ele ainda tem flexibilidade de plantar ou não milho safrinha. Porque se tiver uma arrancada de preço que justifica, que rentabiliza a produção de milho, ele tem que tomar cuidado para ele não somente ver o preço subir e decidir produzir, mas ver o preço subir, vender e aí decidir produzir, né? Porque senão a gente pode ter uma situação bem precária no milho nesse aspecto. Outro fator interessante, eu fiz uma pesquisa olhando para o efeito de El Niño e Laninha para o Brasil e a Argentina. Então, em anos de El Niño, você costuma ter safras maiores de soja e milho na Argentina e você costuma ter uma safra maior de soja no Brasil. Mas para o milho não tem dados conclusivos. Às vezes é maior, às vezes é menor, ano de El Niño. Então, com essa indicação, a expectativa de mais soja no Brasil e mais soja e milho na Argentina é boa, mas isso não se traduz em mais milho no Brasil, especialmente milho safrinha. Então, tem motivo para ser otimista em relação ao preço do milho, mas é um mercado para se tomar cuidado. A nível Brasil, a nível, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o maior produtor, eles estão com os estoques grandes, acima de 2 bilhões de bushel de estoques, então, de carry-out, né, que seriam estoques finais. Então,
tem muito milho aqui e os fundos estão bem vendidos, a situação do milho nos Estados Unidos é um pouco mais pessimista. Bom, é aquilo que você estava falando, né? A correlação do atraso da venda de sementes está exatamente com o desânimo do produtor, né? Com os preços aí que chegaram a bater lá atrás R$ 100 a saca, né? Em alguns casos despencaram a menos de 30 até aqui nessa safra. Então ele está muito ressabiado nesse sentido, né? Mas também cabe uma estratégia, né, de um plano comercial lá para frente, né? Chega a soja, vamos já pensar naquilo que vai ser feito com o milho também. Tudo isso também você aborda nessa questão do plano comercial, não? Exatamente. Tem que ter o plano pré-safra e o plano pós-safra. O que você faz antes de você colher e o que você faz depois, porque geralmente o preço disponível no período da colheita é o menor patamar. O exemplo clássico disso, nós tivemos semana passada o preço mais alto do milho disponível no Brasil desde o colheita do milho safrinha, e nós tivemos alerta de venda. Então, na baixa, na barrigada, nós tivemos alerta de compra de milho, passou toda aquele período ruim do preço do milho com a chegada do milho safrinha, e agora tivemos o primeiro alerta de venda. Eu antecipo mais alertas de venda em patamares mais altos, que vamos fazer mais vendas. Então, é assim que funciona, né? A consultoria que eu ofereço, tudo dentro de um plano comercial. O produtor tem que fazer médias, vender nas oportunidades, estar com um plano em dias, executar. A fala é que a comercialização é simples, mas é difícil, né? ela até certo ponto não é bicho de 7 cabeças, mas é muito difícil acertar. Bom, e esse assunto, certamente, além das participações do Arum conosco aqui no Tempo e Dinheiro, no clube, novembro vem aí já praticamente batendo as portas, vem a segunda turma, o segundo curso do Arum sobre o plano comercial, né? Mostrando pré e pós-safra, né? Que está chegando aí com algumas incertezas, né? De olho no preço da soja, de olho no milho, lógico, os preços que estão sendo praticados no mercado, contexto geográfico, né? Geopolítico, né? Aliás, essa questão da geopolítica está influenciando as dúvidas em relação ao Oriente Médio. Só para finalizar contigo, estão pesando também sobre esse mercado ou ainda não, Aron? Olha, de grosso modo, toda vez que você tem instabilidade geopolítica, de forma geral, é favorável para as commodities. Isso é de forma geral. Ainda não tem afetado soja e milho em particular de uma forma incrível, tá? Não tem tido essa relação direta. Mas, para mim, são notícias que são válidas, porque em algum momento pode mexer na estrutura financeira, movimentação de capitais, nos preços das commodities de forma geral. Então, não tem tido uma linha direta entre o conflito no Oriente Médio e a movimentação de preços de soja e milho, mas certamente é algo para ficar, é algo no radar, é algo para ficar de olho, e em qualquer momento nós podemos acordar com uma notícia que linkou esses dois mercados e fez oscilações, e geralmente, como a gente viu muito bem no caso da Ucrânia, quando tem uma ligação, essa notícia costuma ser de alta, costuma ser favorável para preços de alimentos. Então, não tem uma linha direta hoje, isso não quer dizer que amanhã ou depois não possa ter. Bom, tá certo. Tanto é que quando a gente fala a questão futura, né, do próprio milho, né, produção, com essas dúvidas em relação ao abastecimento de petróleo, Estados Unidos agora buscando alternativas, inclusive se aproximando da Venezuela nesse sentido, na tentativa de buscar um abastecimento, né, do petróleo, para essa demanda. Tem aí as alternativas que lá na frente certamente vão pesar, né? Desde o etanol do milho até a produção de outros, do biodiesel, a partir de soja, enfim, né? Isso tudo pode virar de uma hora para outra também, né, Aron? Com certeza. As margens do etanol estão muito boas e a demanda pelo etanol está forte, mas a questão é que a capacidade estática de produção de etanol não vai absorver, mesmo se absorver, não vai ser grande o suficiente, mesmo rodando dia e noite, para corroer esses estoques de milho.
A questão do biodiesel, falando de soja, também é muito favorável, mas é uma notícia mais de longo prazo. Eu imagino que patamares mais baixos de preço de soja irão provocar ou encorajar investimentos que vão gerar uma nova demanda pela soja. E isso é bom para o produtor americano, é bom para o produtor brasileiro, porque é oferta de soja sendo absorvido. E não me surpreenderia se dentro de alguns anos a questão de produção de soja nos Estados Unidos seja bem mais parecida com a do milho, que você tem uma forte demanda interna com base nisso. Mas isso não é notícia que vai mexer no preço em 1 ou 2 meses, são notícias mais de longo prazo. Mas certamente a escalada de preço de petróleo encoraja etanol, que traz força para o mercado de milho. Talvez até isso o mercado brasileiro vai ser mais sensível a isso, porque o preço do milho no Brasil talvez precise subir mais para justificar a produção necessária para você ter a produção para o etanol no Brasil. Mas vamos ver se acompanhar essas histórias de perto. Curto prazo, não acho que eles vão mexer no preço, mas é para acompanhar. Tá certo. Aron, muito obrigado pela participação. Em breve a gente volta a conversar contigo. Certamente João Batista e toda a equipe aqui do Tempo e Dinheiro vai divulgar, vai colocar à disposição. Inclusive já tem o telefone, né, que em breve vai ser liberado para poder fazer as inscrições, né, tão logo Exatamente. Seja aberto, aí tem contato né? direto. Contato direto, né? Do Aron tá aí. Coloca na tela de novo para a gente, o Gleidson, o contato do Aron, para que possa fazer essa consultoria direto. Né? Tá aí, o 19... Opa, fugiu aqui da minha tela. O 19 99457... Deixa eu ver aqui. Opa! Aqui... 4738. É isso aí. Como a tela ficou um pouco menor aqui, repete para mim, 19 Esse número, na realidade, não é o meu, mas é o contato aí de vocês que podem encaminhar. 19 99457 8738, aqui de Campinas. E é lógico, todas as informações. Quer bater um papo com o Aron também, fazer uma consultoria com ele, liga nesse telefone ou falar diretamente com ele lá nos Estados Unidos. Aron, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui. Um abraço, até mais. Abraço. Bom, conversamos com o Aron Edwards, falando sobre expectativa e a abertura do plano comercial, né, novo curso a ser instalado, implantado a partir do mês de novembro. Todas essas informações, você que é assinante do clube aqui do TID, tem à sua disposição e é lógico, a gente convida e faz um apelo para que a gente possa ser cada vez mais fortes. Você convide seus amigos que venham fazer parte do clube do TID. Eu volto logo mais com o fechamento do mercado e outras informações ao longo desta terça-feira. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Até mais.